Imagine a cena. Viena, 7 de maio de 1824. Um homem de cabelos desgrenhados e olhar selvagem está de costas para a plateia, regendo uma orquestra invisível dentro de sua própria mente. A música acabou de terminar e o teatro estremece com aplausos frenéticos, gritos e lágrimas. Mas o homem continua de costas, imóvel, encarando os músicos, sem saber que o mundo atrás dele está em colapso de admiração. Uma solista precisa ir até ele, tocar gentilmente em seu ombro e virá-lo para o público. Só então ele vê. Ele não ouve. Ele apenas vê as palmas das mãos batendo e os lenços sendo agitados. Aquele homem era Ludwig van Beethoven, e naquele momento, totalmente surdo, ele havia acabado de presentear a humanidade com a 9ª Sinfonia. Mas como? Como alguém pode criar a beleza suprema estando trancado em uma prisão de silêncio absoluto? A resposta para isso não é apenas uma curiosidade histórica, é o manual de sobrevivência que você precisa para enfrentar 2026. Vivemos tempos onde o ruído é ensurdecedor, não a falta dele. Notificações, urgências, crises econômicas, ansiedade. Estamos, paradoxalmente, ficando surdos para nós mesmos. A primeira lição que Beethoven nos sussurra através dos séculos é sobre o poder da aceitação radical. Aos 26 anos, no auge da juventude e da ambição, ele começou a ouvir um zumbido. Imagine um pintor perdendo a visão ou um corredor perdendo as pernas. Para um músico, a audição não é apenas um sentido, é a sua identidade. No início ele escondeu, mentiu, isolou-se socialmente, com medo de ser rotulado como incompetente. Quantas vezes no seu dia a dia você gasta uma energia vital tentando esconder suas falhas, suas inseguranças ou fingindo que o problema não existe? Beethoven nos ensina que negar a realidade é a forma mais rápida de se afogar nela. A virada de chave acontece quando você para de brigar com o fato de que está chovendo e começa a focar em como construir um abrigo. Em 2026, quando o cenário mudar abruptamente, seja no seu emprego ou na economia, não perca tempo lamentando o que foi perdido. Aceite o silêncio, aceite o novo terreno. É na aceitação do o que é que surge o espaço para criar o que será. Mas a aceitação sozinha não move montanhas. É preciso algo mais visceral. E aqui entramos na fase mais sombria e instrutiva da vida do compositor. Em 1802, desesperado, ele se retirou para um vilarejo chamado Heiligenstadt. Lá, ele escreveu um testamento. Não era apenas sobre bens, era uma carta de despedida. Ele considerou seriamente tirar a própria vida. Ele olhou para o abismo, mas no último segundo, ele largou a caneta e escolheu a pauta musical. Ele escreveu: "Parecia-me impossível deixar o mundo antes de ter produzido tudo o que eu sentia que estava dentro de mim." Aqui está a segunda lição prática, talvez a mais brutal de todas. O seu porquê precisa ser maior do que a sua dor. A resiliência não é uma casca dura que não sente pancada. Resiliência é ter um propósito tão incandescente que queima qualquer obstáculo que tente sufocá-lo. Quando você acordar naquelas manhãs de 2026 em que nada faz sentido e o cansaço bater nos ossos, pergunte-se: o que eu ainda tenho para entregar? Quem depende da minha força? Beethoven decidiu que a arte dele era um serviço à humanidade, não um prazer pessoal. Transforme sua luta em missão. Quem tem um porquê claro, suporta qualquer como. E falando em como, a genialidade de Beethoven não estava apenas na mente, mas na adaptação física. À medida que a surdez avançava, ele não parou de compor. Ele mudou a mecânica da composição. Reza a lenda que ele cerrou as pernas do seu piano e sentava-se no chão, encostando o ouvido nas tábuas de madeira para sentir a vibração das notas reverberando pelo assoalho. Ele aprendeu a ouvir com os ossos, com o tato, com a alma. Isso é uma metáfora poderosa para a inovação sob pressão. A terceira lição é a adaptabilidade agressiva. Muitas vezes ficamos presos tentando usar ferramentas antigas para problemas novos. Se o método tradicional de ouvir o mercado, seu parceiro ou sua própria intuição não está funcionando, cerre as pernas do piano. Mude o ângulo.
Se você não tem dinheiro para investir, invista tempo. Se não tem conexões, tenha audácia. O mundo não premia quem reclama da falta de recursos. O mundo se curva diante de quem improvisa com o que tem. Em 2026, não seja aquele que espera as condições ideais. Seja aquele que sente a vibração através do chão e cria a música mesmo assim. No entanto, essa jornada não foi feita de flores. Foi feita de fúria. Beethoven era conhecido por seu temperamento explosivo, mas ele não desperdiçava essa raiva gritando com as paredes. Ele canalizava essa energia bruta para dentro da partitura. A famosa Quinta Sinfonia, Chan 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 Chan, é descrita como o destino batendo à porta. Ele pegou o medo, a angústia e a revolta contra a sua condição e o sublimou em arte. A quarta lição para o seu ano é a alquimia emocional. Você vai sentir raiva, você vai sentir frustração. A sociedade moderna diz para você se acalmar, mas Beethoven diz, use isso. A energia da raiva é potente, é combustível de foguete. O problema não é sentir, é como você descarrega. Em vez de explodir com sua família ou implodir em depressão, coloque essa energia no seu projeto, no seu treino, na construção do seu império. Deixe que a dificuldade aumente o volume da sua determinação. Quando o destino bater à sua porta com más notícias, responda com uma sinfonia de ação massiva. Transforme o chumbo do sofrimento no ouro da realização, e chegamos ao final, àquela cena no teatro em Viena. A nona sinfonia termina com a Ode à Alegria. Pense na ironia cósmica disso. Um homem surdo, doente, solitário, com problemas financeiros e familiares, escreve o maior hino à alegria e à fraternidade universal que a história já viu. Ele não escreveu sobre a dor de ser surdo. Ele escreveu sobre a esperança de ser humano. A quinta e última lição é a escolha da alegria como um ato de rebelião. Ser cínico é fácil. Ser pessimista em 2026 será a atitude padrão da maioria. Mas escolher cultivar a esperança, escolher ser uma fonte de luz quando tudo ao redor está escuro, é a verdadeira prova de força. A alegria de Beethoven não era ingênua. Era uma alegria conquistada, forjada no fogo. No seu dia a dia, entenda que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a habilidade de lidar com eles sem perder a ternura pela vida. Você pode estar enfrentando sua própria surdez metafórica agora, uma dívida, um luto, um vazio, mas você ainda tem a capacidade de compor sua ode à alegria. A vida de Beethoven nos prova que o mestre não é aquele que controla o vento, mas aquele que ajusta as velas mesmo na tempestade mais violenta. Ele transformou sua maior tragédia em seu maior legado. E você? O que fará com os silêncios e os ruídos que 2026 trará? Você vai recuar ou vai cerrar as pernas do piano e sentir a vibração da vida como nunca sentiu antes? Se você sente que dentro de você existe uma música que precisa ser ouvida, uma potência que precisa ser destravada e uma mentalidade que precisa ser blindada contra o caos, você não pode caminhar sozinho. Existe um lugar onde essas lições não são apenas histórias, mas estratégias diárias. Se você quer parar de ser apenas um espectador da sua própria vida e assumir a batuta da regência, eu convido você a se inscrever agora no canal Espelho do Milionário. Aqui, nós não apenas observamos o sucesso, nós decodificamos a mente de quem construiu impérios e legados. Clique no botão de inscrever-se, ative as notificações e prepare-se para transformar o seu ano na sua obra-prima.